E é o seguinte, Setembro Amarelo, mês totalmente destinado à prevenção do suicídio e promoção da vida, e também a gente sempre costuma falar sobre outros transtornos, né? E como o Dr. Nixon e a doutora Nilce Guedes estão aqui, a gente vai associar aí essa temática com os benefícios do INSS, né? Transtornos mentais e direitos previdenciários. Doutora Nilce, quais são os transtornos mentais mais comuns no INSS? Edilane, a gente primeiro eu quero falar a questão da prevenção ao suicídio, tem muito a ver com esses transtornos mentais, porque nós sabemos que a ideia suicida, né, a vontade de suicidar, ela começa com algum transtorno mental, né? Então, o mais importante deles e o mais corriqueiro ultimamente no INSS é a depressão, né, a esquizofrenia. E são eles os mais importantes que mais causam nessas ideias suicidas, né? Além da depressão, da esquizofrenia, é muito comum hoje a gente ver o TDAH, o TOC, né? Que é um transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade, o autismo a gente também pode considerar assim, né? Então são vários tipos de síndromes, né? Síndrome do pânico, fobias, são vários, até mesmo o alcoolismo é considerado um transtorno, né? Devido ao uso de álcool. Então esses são os principais transtornos mentais que a gente costuma ver hoje, pessoas precisando de benefícios no INSS. Muito bem. Dr. Nixon, quais são os direitos previdenciários das pessoas com os transtornos mentais, principalmente esses que a doutora Nilce citou? Edilane, os benefícios, né, que podem ser concedidos a essas pessoas são eles: o auxílio-doença, né, aliás, o benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, o benefício por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, e também o BPC-Loas, né, para as pessoas que não são seguradas pelo INSS, também podem ter direito a um benefício, pessoas que são portadoras, né, desses transtornos. Muito bem, a gente viu aí, né, a doutora Nilce elencou alguns transtornos, como por exemplo TDAH, TOC, ansiedade. Cada um desses transtornos, eles têm critérios, ou esses critérios para aposentadoria, para receber esses auxílios, eles são comuns para todos os transtornos? Existe diferenciação? Cada doença tem que ser analisada de forma individualizada, né? Quando se fala em transtorno, sabemos que existe ainda um preconceito muito grande, né, em relação a você conseguir comprovar junto ao INSS, através da perícia médica, que você tem um transtorno importante que lhe impede de trabalhar, né? Que a gente sempre vem falando isso, não basta você ter a doença, é necessário que essa doença lhe incapacite para o trabalho para que você tenha direito a algum benefício junto ao INSS. E cada um deles tem uma peculiaridade, então precisa ser avaliado de forma individualizada, né? Apesar de que, para você comprovar todos, você precisa apresentar os documentos médicos necessários. E a gente percebe assim que é muito complicado, principalmente quando a gente fala em transtornos e síndromes, né? Porque não são coisas tão objetivas. A gente sabe que doença, você tem aquela patologia, o diagnóstico é muito mais rápido. Agora, quando se fala em transtorno, em síndromes, é uma coisa um pouco mais subjetiva, depende muito da visão clínica do médico, né? Do especialista. Tem tudo isso, né? Justamente por isso que precisa ter um acompanhamento, né? Várias consultas, até o diagnóstico ser concretizado, né? Por isso que é sempre importante esse acompanhamento, até para, como você mencionou há pouco tempo, perguntou em relação se é a mesma coisa para todo mundo, né? Então, assim, até nesses atestados, nesses laudos, pode constar qual é o grau, né? Dependendo da situação de cada um, e por essa razão que cada um tem que ser analisado de forma individual, né? Porque às vezes não é pelo fato de você ser portador da doença que aquela doença vai lhe incapacitar para o seu trabalho, né? Por isso que cada um tem que ser analisado de forma individual, né? De acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua situação, né? Uns são o grau maior, outro menor, então por isso essa necessidade. Então aí a questão é justamente o grau de incapacidade, né? Se realmente impossibilita a pessoa a exercer aquela função. Isso, vamos dar um exemplo simples, que é um outro tipo de doença que afeta muito a nossa população. Problemas lombares, coluna, né? Quase todo mundo hoje sofre de dor na coluna. Só que, de acordo com a sua profissão,
de acordo com a sua situação, esse problema ele vai incapacitar algumas pessoas para trabalhar e outras não, entendeu? Então, por isso que cada pessoa tem que ser analisada a fundo, de acordo com a sua documentação, os exames, atestados, laudos, dependendo de cada doença, né? Então, por isso que tem que ter essa avaliação individual.